Da onde vem o dinheiro para fazer os investimentos? É o tema do nosso encontro aqui de hoje, esse nosso bate-papo aqui de segunda, quarta e sexta às 13h30 no Instagram. Se você está chegando agora aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que quer aprender mais sobre investimentos. E o objetivo do canal é te ajudar com suas finanças, com seus investimentos. Tem muito vídeo aqui já postado nas últimas semanas sobre todo tipo aí de investimentos, tesouro direto, investimentos no exterior, ETFs, ações, fundos imobiliários, sabe? Como o passo a passo para você fazer os seus primeiros investimentos. Tem bastante conteúdo, tanto aqui no canal aqui do Instagram, quanto eu estou subindo os vídeos lá no canal do YouTube. O link está na bio, você chega lá, se inscreve lá. Às vezes a pessoa não pode ver nesse horário aqui e aí consegue depois ver no YouTube com mais facilidade. Inclusive no YouTube tem uma coisa legal que você pode às vezes acelerar, né? Eu costumo ver muitos vídeos no YouTube ali com a velocidade um pouco maior, que aí eu aproveito mais o tempo, sabe? Então vai lá, se inscreve. Então da onde vem o dinheiro para fazer os investimentos. Nas últimas semanas a gente falou em alguns dias aqui sobre o primeiro passo, né? Qual o passo a passo para você começar os seus investimentos? Para quem nunca começou, foi uma das perguntas mais feitas aqui. E hoje eu vou falar o seguinte, é uma frase que eu escuto muito, né, das pessoas, Rafael, já entendi que é muito bom fazer investimentos, é importante fazer investimentos, mas eu não tenho grana para começar a fazer os investimentos, e quando eu ganhar uma grana maior, eu vou começar a investir. Sabe, uma coisa que eu já acompanhei pessoas lá nesses últimos 10 anos, e eu percebi que quem fala isso, olha, quando eu ganhar mais, eu vou passar a investir, dificilmente começa a fazer os investimentos. Sabe? Quando eu ganhar mais, eu começo a fazer os investimentos. Quem fala essa frase, geralmente, tá? Pela experiência que eu tenho em contato com outras pessoas aí, geralmente não começa a fazer os investimentos, né? Porque como você tem o hábito de lidar com as suas finanças, esse hábito vai se manter mesmo se você passar a ganhar mais. Olá, Vicente, André, Emiliana, Charles, obrigado aí pelo apoio de vocês, pelo carinho. Então, da onde vem o dinheiro dos investimentos? Se você já percebeu que fazer investimentos é importante e quer começar a fazer investir, mas está com essa cabeça assim, não, eu vou quando eu começar a ganhar um pouco mais, eu começo a investir. Não pense assim, sabe? A grana do seu primeiro investimento, ela tem que vir da renda que você recebe hoje. Sabe, eu sei que para muita gente pode ser complicado, tá com fluxo de caixa descasado, tá com muita prestação, tá com endividamento, e aí aparece essa primeira coisa que aparece na cabeça é o seguinte: eu preciso ganhar mais para poder fazer investimentos. Essa frase não é errada, lógico, quanto mais você ganha, mais você faz investimentos. Mas se você não começa a fazer os investimentos com a renda que você tem hoje, muito provavelmente você, quando tiver uma renda maior, vai ter o mesmo hábito em relação ao dinheiro, que é não investir. Então, não investir é um hábito e você só quebra esse hábito fazendo os investimentos, mesmo com a renda que você tem agora. Olá, Vânia, obrigado aí pelo prestígio, é muito legal ter vocês aqui, muito obrigado mesmo. Então a gente tem que fazer o primeiro investimento com a renda que a gente tem hoje. E como é que você acaba achando uma grana para fazer investimento? Então, se você tomar a decisão de fazer investimento, você vai fazer uma relação de tudo que você está gastando. Tudo. É o primeiro passo. Lembre-se, o dinheiro do seu primeiro investimento tem que vir da renda que você recebe hoje e não da renda que você vai receber a mais depois. Se você fizer isso, quando você receber mais, você vai investir mais. Mas se você não começa agora, você não consegue criar o hábito de investir mesmo ganhando mais depois. Tá? Então, faça um levantamento de todos os seus gastos, qualquer gasto, qualquer coisa mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz esse processo comigo, né, tem muito tempo já, acho que talvez um pouco mais de 10 anos, né, eu fui testar tudo isso que eu falo aqui, eu já testei comigo. Quando eu falo aqui que o meu primeiro investimento que eu fiz na bolsa tem 30 anos. Né? Então tem 30 anos que eu faço investimentos. Tem 20 anos que eu trabalho profissionalmente no mercado financeiro. Então tudo que eu faço
que eu falo, eu já apliquei comigo na minha vida e tenho a minha carteira de investimentos. Então, mais ou menos uns 10 anos atrás, como é que eu estava, né? Eu já tinha investimentos, né? Então não era essa questão de fazer o primeiro investimento, mas eu estava na situação seguinte: eu era especialista de risco de um grande fundo de pensão, e só que eu queria muito mudar de carreira, sabe? Eu já estava no mercado financeiro há muito tempo, saía todo dia de casa, terno e gravata, trabalhava em mesa de operações, fazendo análise de empresas, relatórios de risco, sabe? Era realmente assim um trabalho que eu já estava cansado há muito tempo de fazer, né? Muito tempo mesmo. E aí então eu queria fazer o que o pessoal chama hoje de transição de carreira. Eu queria abrir um negócio, montar uma coisa, enfim, eu queria realmente mudar de carreira. Só que eu não me permitia também dar um chute no escuro e jogar o chapéu, igual o pessoal tem um termo que o pessoal fala, que é jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Que você vai ter que pular o muro. Então eu não queria, em termos práticos, pedir demissão para poder montar uma coisa. Eu falei, não, eu quero juntar um capital do meu salário, né? Nessa época eu era especialista em risco, e eu queria juntar uma grana do meu salário para poder ter uma renda, aumentar o meu patrimônio, para poder sair confortavelmente daquela carreira e passar para outra. Então eu comecei a anotar tudo que eu gastava para saber o seguinte, porque eu quero fazer investimento, eu quero investir para ter uma renda extra, né? Uma renda maior, eu quero acelerar o processo de liberdade financeira, porque eu quero mudar de carreira. Então, então o meu salário era fixo, né? Eu não tinha como eu bater lá na porta lá do meu chefe, do diretor, e falar assim, olha, eu preciso de mais dinheiro, que eu quero juntar uma grana para sair do trabalho, que eu não estou gostando mais de trabalhar aqui. Sabe? A gente não pode estalar os dedos, pedir para o chefe um aumento, ele vai te dar. Sabe? Então a grana dos investimentos não vem de um aumento de salário, de um aumento de renda. Ele vem do dinheiro que você já tem. Sabe? Então eu peguei essa técnica e comecei a anotar tudo que eu gastava. Tudo mesmo. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo de várias coisas que eu encontrei. Oi, Tassi. Oi, Grace. Tadeu. Aconteceram várias coisas nesse período. Vou dar um exemplo prático que eu falo quase todas as palestras que eu dou. A gente descia para almoçar, né, os analistas e o pessoal do risco e tal, eu descia para almoçar, e a gente almoçava ali no prédio e saía para tomar um café num shopping que tinha perto, né? E aí todos os dias aí eu tomava um café e uma água ali, para a gente fazer uma mesa e batia um papo ali sobre o mercado, sobre o que estava acontecendo e tal. Então, quando eu comecei a anotar isso, eu peguei essa coisa que parecia uma coisa que não... Era uma coisa sem maior significância. É um café, uma água, sabe? Então, não pesava. Só que quando você começa a anotar, fazer uma anotação, passar para a planilha, as coisas mudam um pouco, né? Por quê? Eu gastava mais ou menos ali na época, acho que eram uns 10 reais mais ou menos, né? Com esse café, com essa água. E eu anotei ali, em média, quantos dias eu por semana a gente fazia isso, pelos dias úteis do ano, né? Que multipliquei por 12 meses, né? E vi que eu gastava com esse café e com essa água ali, mais ou menos R$1.200 por ano. Sabe? Então, não é que você tem que também ser murrinha e economizar com café, não estou falando isso, não, eu acho que esse não é o caminho, tá? Não é isso, mas entenda um pouco o processo como um todo. No meu trabalho, né, eu tinha pessoas que serviam água e café 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde, né, e tinha café e água livre o tempo inteiro. Por que eu tinha que descer, almoçar e ir lá na cafeteria e tomar essa água e café? Não fazia menor sentido, sabe? Então não era porque era murrinhagem. Era porque dentro daquele processo que eu estava e do projeto que eu tinha de sair daquele emprego, arrumar um capital para ser a minha base financeira, né, para me apoiar nesse período de transição, eu precisava de tirar as coisas que não faziam sentido para mim. E naquela época fazia muito mais sentido eu cortar aquele café e aquela água e juntar R$1.200, R$1.300 por ano, sabe, para poder acelerar o meu projeto de liberdade financeira, de independência financeira. Então, perceba que tudo que você anota vai fazer sentido,
sabe? Por exemplo, outra coisa que aconteceu, eu tinha lá o pacote de dados no meu celular, né? E aí eu perdi um tempo ali, rapidamente, 5, 10 minutos, para analisar o meu pacote de dados, a minha conta, porque estava anotado lá na minha planilha, né? Pacote de dados da NET, tantos reais, eu não lembro agora, isso tem uns 10 anos. E aí abrindo, né, os dados ali, eu percebi o seguinte, que eu pagava por um pacote de dados que eu não usava nem a metade. Porque eu tinha Wi-Fi em casa, tinha Wi-Fi no trabalho, então eu não precisava de pagar um pacote de dados, que aí o pessoal sempre te liga querendo te dar um pacote de dados maior, sabe? Então, se você tem um pacote lá de dados, se você não está usando, né? De novo, eu não quero que você seja murrinha, uma coisa que você precisa, não é esse o caminho, sabe? Aliás, todo grande investidor, você pega a história do Warren Buffett, ele deixou de comprar um carro zero em algum momento da vida dele para poder investir e multiplicar o dinheiro. Depois que o dinheiro foi multiplicado, aí você pode comprar o carro que você quiser. Muito embora ele continuou com o hábito de ter carros mais baratos do que ele pode pagar. Então, veja que se você pega o seu pacote de dados da internet e você diminui ele, por exemplo, em R$ 200 por mês, ou vamos colocar aqui R$ 100 por mês. Você está pagando 300, você pode diminuir para 200 e você vai usar a quantidade que você precisa. Sabe? Essa redução, a gente já está vendo ali que ela já se transformou em também R$ 1.200 por ano de dinheiro que você pode transferir para os investimentos. Você vê que eu dei 2 exemplos simples aqui, sabe? Muito simples, de coisas que eu não estava usando na época, e essa simples mudança de hábito, ela me proporcionou R$ 2.200 por ano para fazer os investimentos. Fala, Moacir, grande Nayá também, o Bruno, Carlos, Eduardo, obrigado aí pelo apoio de vocês, é muito legal ter vocês aqui, e sempre deixem aí, depois quando o vídeo for para a timeline, né, deixa ali o comentário do que você está achando, a dúvida que ficou, sugestão para os próximos vídeos, porque os vídeos que eu estou fazendo aqui, eu estou recebendo muita sugestão de assunto de vocês aqui, os espectadores, que não faz o menor sentido, né, eu fazer vídeo que não ajuda vocês nesse processo de orientação em finanças e investimentos. Tá? Então veja, 2 coisas simples que eu identifiquei que eu poderia cortar naquela época para poder juntar mais grana, para poder fazer os meus investimentos e passar por essa transição que eu tanto queria. Para quem chegou depois, eu estou falando que o dinheiro dos investimentos não espere uma grana a mais para você começar a investir. Invista com o dinheiro que você tem hoje. Você pode estar endividado, com problemas, fluxo de caixa aí tá desbalanceado, mas crie um hábito de fazer os investimentos com a renda que você tem hoje. Não se dê a desculpa de que você precisa de mais dinheiro para fazer investimento, porque se você se der essa desculpa, você nunca vai fazer investimentos, porque você tem uma renda e você não consegue fazer sobrar nada para investir. Quando você começar a ganhar mais, você vai continuar com o mesmo hábito de gastar todo o seu dinheiro e não fazer os investimentos, sabe? E aí o passo que eu dei aqui foi de como você tirar dinheiro do seu salário hoje para fazer os investimentos. Então eu dei a sugestão de usar uma planilha bem detalhada com tudo que você gasta. E aí você vai se questionar se essa coisa, se você fosse para a UTI hoje, até uma palavra ruim de falar, né? Porque a UTI tem muita gente na UTI, eu tenho primos que estão em UTI, tem amigos, né? Então, mas é como se você fosse para a UTI, você precisaria dessa coisa, né? Então, se você não precisaria, se você não precisar, corte temporariamente para você começar a fazer o seu primeiro investimento. E aí coloque metas. Olha, para o próximo mês... Oi, Giane, tudo bem? A Natália, a Cris, minha irmã, Bruno, obrigado pela presença de vocês aí. Então, crie metas, né? Faça uma planilha descritiva de tudo que você gasta com essa intenção de fazer investimentos. E aí coloque uma meta, fala assim, olha, eu vou, para o próximo mês, eu vou reduzir 3% da minha renda e vou transformar isso em investimentos. E aí você vai se debruçar sobre a sua planilha, aí quanto mais detalhado for, melhor. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que fizeram esse processo e que identificou o seguinte, nossa, eu ia muito no shopping passear e quando eu fui ver, eu estava gastando R$ 120 por mês
de estacionamento, sabe? Então eu vou concentrar, eu só vou quando precisar mesmo, não vou de bobeira, sabe, sem ter o que fazer, sabe? Então quando você se debruça na sua planilha de gastos e aí você pega um gasto mensal, multiplica ele por 12 meses, você vai ver que vai fazer um valor significativo. Como eu te falei, um cafezinho e uma água que eu tomava sem sentido nenhum, multipliquei por todas as vezes que eu fazia isso no ano, dava quase R$1.200 por ano, de uma coisa que eu não precisava. O pacote de dados da internet, às vezes trocar de carro, então a pessoa troca de carro de 2 em 2 anos. Cara, se você quer fazer um processo para você aumentar o seu patrimônio, fica com o carro mais tempo, não tem esse negócio, se desvaloriza, não. Você paga muito mais caro se você ficar trocando de 2 em 2 anos. Sabe? Às vezes é melhor você pagar uma manutenção de R$1.000 por ano do que pagar 20, 30 mil para trocar de carro. E aí você junta a tua grana e depois você, lá na frente, quando já tiver um patrimônio, cumprir o seu objetivo. No meu caso, o meu objetivo que eu falei no começo era fazer uma transição de carreira. Eu queria pedir demissão do trabalho que eu estava, porque eu não estava aguentando. E eu só ia fazer aquela transição quando eu tivesse um valor X em investimentos que me proporcionasse a liberdade financeira, né? O Carlos Eduardo está falando que ele é muito a favor dessa divisão. Tem um tempo que faço isso aqui em casa e ajuda muito, até para saber onde estamos gastando muito. Exatamente, Carlos. E pessoal, cara, todo mundo tem um ralinho ali na conta, que é um ralinho que está saindo, às vezes é um gotejamento de água, ou às vezes é um fiozinho de água que está vazando e você não está vendo. Você só vai conseguir enxergar quando você planilhar tudo que você gasta. Eu digo para vocês que quando eu dou essa dica para os clientes, para o pessoal que eu monitoro no dia a dia, essa talvez seja a parte mais dolorosa e mais chata da mentoria financeira. Mas, por que eu insisto com ela? Porque 99% das pessoas que começam a fazer, elas me reportam depois e agradecem. Cara, eu gastava um dinheiro que eu não tinha ideia. Às vezes com compras acima do que precisava, com bens supérfluos, né, com pacote de internet, às vezes a pessoa fala que vai andar de Uber para economizar, só que ela anda de Uber e tem o carro em casa parado, então você não está economizando, porque o carro parado em casa você gasta IPVA, né, você gasta com manutenção, você gasta com seguro, né, você gasta com estacionamento, sabe? Então ter as duas coisas não é economia, sabe? Então, resumindo, para quem fala que não faz investimentos porque precisa, ou também não consegue aumentar o aporte nos investimentos porque precisa ganhar mais, eu peço que vocês não mantenham esse pensamento, sabe? A grana dos investimentos, ela vem primeiro da grana que você já tem hoje. Se você ganhar R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, 20 ou 30 mil reais por mês, você tem que criar o hábito de fazer sobrar pelo menos 10% da sua renda, se for uma renda variável, se for uma renda fixa, se tem comissão, se não tem, independente disso, sabe? Bote na cabeça que o dinheiro dos investimentos, ele sai da grana que você já tem hoje, você precisa aprender a controlar a grana que você recebe hoje, porque você corre um risco muito comum. Oi, Karina, que é de você passar a ganhar mais e continuar não investindo. Porque a forma como você faz uma coisa, você faz ela sempre. Então você tem que mudar o hábito de como lidar com essa coisa. Tá bom? Então esse era o recado de hoje. É uma pergunta que é uma frase que eu escuto muito aqui no meu canal, ou no YouTube, ou nas minhas assessorias de investimentos que eu faço individualmente ou em grupo. Quando eu ganhar mais, eu vou começar os investimentos. Então, não pense assim. Se você ganhar mais, ok, procure forma de você ganhar mais para você alavancar os seus investimentos ainda mais. Mas, se você quiser começar, se você ainda não começou, saiba que o seu primeiro aporte nos investimentos vai sair da grana que você já tem. Então, não investir é um hábito também que você precisa mudar esse hábito. Quando você muda esse hábito de não fazer investimentos para fazer investimentos,
você vai conseguir controlar suas finanças e fazer os seus investimentos. Se você quer saber o primeiro passo para investir, olha aqui a live de semana passada, na segunda ou na quarta-feira passada, semana passada, tem live aqui no IGTV falando dos primeiros passos para você fazer seus investimentos. Tá? E a primeira grana do seu investimento, coloque uma meta aí de 100, 200 reais, se você está começando agora. Se você já aplica 500 reais por mês, coloque uma meta de dobrar para 1.000 reais por mês, que eu fiz inclusive um vídeo aqui falando como você chegar com 1 milhão de reais aplicando 1.000 reais por mês. Eu acho que foi em 20 anos, ou em 10 anos, acho que foi em 20 anos, tá aqui o vídeo na timeline. O Moacir está falando assim, não ganhar mais e sim cortar mais. Isso aí, Moacir, porque a gente não consegue estalar os dedos e ganhar mais, mas a gente consegue estalar os dedos e cortar mais grana. Então beleza, pessoal, quarta-feira que vem, às 13h30, estaremos aqui com mais um papo de investimentos. Inclusive depois vocês podem até voltar aqui no IGTV, quando o vídeo ficar na timeline, que eu chamava aqui almoço de investimentos por conta do horário, mas eu estou pensando em mudar para papo de investimentos. Aí eu queria que vocês me ajudassem a escolher, vai lá no IGTV e coloque o seu voto lá, se a gente muda para papo de investimentos, beleza? Um forte abraço, até quarta-feira e corte gastos para fazer o teu primeiro investimento e conte comigo nesse processo.